Fala galerinha X, estamos aqui mais uma vez no Projeto X, sempre multiplicando as suas chances de aprovação, dando início agora a um novo módulo, o módulo de eletrostática. A gente vai pensar primeiro num subtópico que a gente vai chamar aqui de modelo atômico. Pessoal, por que isso? Porque a gente precisa entender o modelo de um átomo para a gente tentar entender a eletricidade ou a eletrostática de uma forma geral. Então, pensando aqui no modelo de Rutherford, que é o modelo atômico que a gente considera atualmente como um modelo verdadeiro, a gente vai pensar da seguinte maneira. Rutherford pensou que o átomo ele era dividido em duas formas, ou em duas partes. A primeira parte, uma região central, que a gente chama de núcleo, onde estão concentradas aí partículas que a gente chama de prótons e nêutrons. Ou seja, essas partículas estão confinadas no núcleo e é onde você encontra a maior concentração de massa do átomo. Então a maior quantidade, ou a maior parte de massa que você tem no átomo está concentrada no núcleo. E os prótons são partículas que possuem uma propriedade física que a gente chama de carga elétrica positiva. Já os nêutrons, eles não apresentam essa propriedade, então os nêutrons não têm carga elétrica. Então, nessa região central, no núcleo, existem confinadas, lembre-se bem, confinadas os prótons e os nêutrons. Já nessa região aqui, ó, ao redor do núcleo, em órbitas muito bem definidas, na região que a gente chama de eletrosfera, estão confinados, ou melhor, estão se movimentando aí ao redor desse núcleo, os elétrons, que são partículas que apresentam propriedade oposta à dos prótons. Por isso nós dizemos que ele tem uma carga elétrica negativa. Pessoal, como é que a gente vai entender aqui a eletrização dos corpos? Na verdade, como eu disse, os prótons e os nêutrons, eles não podem sair aqui do núcleo do átomo, ou seja, estão confinados. Agora, os elétrons estão aqui ao redor desse núcleo através de algumas interações que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Mas a ideia é que através de alguns processos mecânicos, você pode, por exemplo, modificar aqui ou alterar a quantidade de elétrons que você tem no seu átomo ou no seu corpo de uma forma geral. A ideia primeiro é a seguinte, a gente pensar que para um corpo, ou de forma geral, os corpos eles apresentam propriedade elétrica neutra, ou seja, eles de uma forma geral não possuem cargas elétricas. Então a gente considera o seguinte, um corpo eletricamente neutro, na verdade não é que eles não possuem cargas elétricas, mas é que a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, o que significa que o número de elétrons e de prótons são iguais. Nessa situação você tem um corpo eletricamente neutro. Pessoal, através desses processos mecânicos, se você consegue, por exemplo, alterar o número de elétrons desse corpo, por exemplo, acrescentando elétrons a esse átomo, você passa a ter uma desigualdade aqui, ó. O número de elétrons sendo maior que o número de prótons, o que vai acontecer? Naturalmente, você tem um corpo carregado negativamente, porque quando você coloca elétrons, você está acrescentando carga negativa nesse átomo. Então, o cara passa a ser um corpo eletrizado negativamente. Agora, como através de algum processo você retira elétrons desse átomo, o que vai acontecer agora? O número de elétrons passa a ser menor que o número de prótons, consequentemente, tendo mais carga positiva do que carga negativa, você tem um corpo carregado positivamente. Tranquilo? Então, corpo carregado negativamente é quando você acrescenta elétrons. Carregado negativamente quando você retira elétrons. O detalhe, pessoal, é você perceber que um corpo com carga positiva não significa, desculpem, que você acrescentou prótons ao corpo. O número de prótons e o número de nêutrons de um átomo, de um corpo, vai ser sempre constante. Você não consegue modificar o número de prótons de um átomo, porque, mais uma vez, estão confinados no núcleo. O que você pode modificar é o número de elétrons. Coloquei elétrons, carga negativa. Retirei elétrons, cargas negativas. Então, como é que a gente pode também, pessoal, pensar na quantificação dessa carga elétrica? Naturalmente, se você eletriza um corpo colocando ou retirando elétrons, obviamente que a quantidade de carga elétrica Q deverá ser um número inteiro de elétrons. Então, essa formulinha aqui, ó, Q igual a N vezes E, é na realidade a formulinha da quantização da carga elétrica, em que esse N aqui é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. É claro que se o número de prótons e de elétrons for igual, esse N é igual a zero. Então não existe carga elétrica, o corpo ele é neutro. Agora, se você tem uma diferença
positiva, mais prótons do que elétrons, carga positiva. Mais elétrons do que prótons, cargas negativas. E esse Ezinho aqui, pessoal, é o que a gente chama de carga fundamental do elétron. E a gente pode determinar isso aí experimentalmente. Essa carga aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, em que esse Coulomb aí é a nossa unidade no Sistema Internacional para carga elétrica. Tranquilo, pessoal? Continue assistindo a gente aí, continue nessa sequência, que eu tenho certeza que as suas chances de aprovação vão se multiplicar.